Olá, o programa Trabalho Legal está no ar e esta semana vamos falar mais uma vez sobre os malefícios que o amianto pode trazer para quem lida com o produto. O assunto é motivo de discussão contínua para os procuradores do MPT. A audiência pública realizada no Senado discute situações precárias no atendimento pré-hospitalar. Contrato de trabalho temporário é uma exceção no mercado de emprego, mas bastante usado no Brasil. Só pode ser utilizado em algumas situações, seja para cobrir férias de um funcionário ou quando a empresa precisa de mais empregados durante um período específico, como festas de fim de ano, por exemplo. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O MPT vai investigar as condições de trabalho de motoristas de ambulância. Problemas para a categoria não faltam. Sucateamento de veículos, contaminação, uso inadequado de materiais hospitalares e falta de fiscalização. Para o MPT apurar as condições oferecidas pelos serviços de saúde público e privado, é preciso que empregadores adotem uma efetiva gestão de riscos. Em Brasília, o Ministério Público do Trabalho investiga as condições de trabalho de condutores de ambulância. O tema foi discutido em audiência pública realizada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. Diz respeito às condições caóticas que hoje são exercidas as atividades dos condutores de ambulância no Brasil. Trabalhadores sem capacitação, trabalhadores com jornadas de 14, 16 até 20 horas por dia, muitos acidentes de trabalho envolvendo e morrendo esses condutores, juntamente com as pessoas que estão sendo conduzidas, as vítimas, muitas vezes de acidente. Enfim, é um caos absurdo. Foi uma situação deflagrada que nós já declaramos lá, incorporamos ao projeto Saúde na Saúde do Ministério Público do Trabalho, para que a gente possa fazer uma abordagem nos municípios sobre esse problema. Na ocasião, participantes apontaram problemas como falta de fiscalização, sucateamento dos veículos, contaminação e uso inadequado de materiais hospitalares. A gente quer denunciar, certo? Casos pontuais, negligência da fiscalização das polícias rodoviárias federais, né? E isso a gente tem através de documentos que a gente solicita, né? E muitos policiais, né? Não digo todos, mas se omitem para a ambulância, certo? Porque diz que está conduzindo vidas, né? Onde a Lei 9.503/97, no seu artigo 145 e 145A, né, estabelece os requisitos, certo, do veículo de urgência, né, onde o artigo 29 diz que a ambulância, né, ela tem livre parada e acesso quando em serviço de urgência. Fora disso, é um veículo comum. E tem os requisitos necessários, que é estar em serviço de urgência, né, o intermitente ligado, certo, e a sirene ligada. Fora isso, é um veículo comum. E a maioria dessas ambulâncias não tem a mínima condição, não atendem às mínimas condições, que já são poucas previstas na legislação, nem do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista operacional. Isso é um risco para o paciente, isso está, sim, matando gente, isso está sendo um problema que precisa ser levado mais a sério. Nós sabemos que as condições das nossas viaturas não são as ideais, nem do ponto de vista de ergonomia para as equipes que trabalham dentro dessas viaturas, nem com relação à segurança. E quando eu falo segurança, eu falo segurança do paciente também. Um dos exemplos, só para citar, a questão da maca. A maca, ela faz parte da ambulância. A nossa maca não oferece condições de segurança para os pacientes. Isso é muito fácil quando a gente vai para fora do país. A diferença é abissal entre as condições da viatura aqui e as condições de lá. Aí alguém vai dizer assim, mas é porque não tem dinheiro. Nós estamos aqui, a gente sabe que a questão não é essa. Nós estamos falando em economia. Falar em economia numa situação dessa é muito complicado. Segundo Gadelha, a aprovação da PEC 55, que impõe o limite de gastos públicos, terá um impacto negativo para toda a população, não só pelos cortes no orçamento dos poderes, mas especialmente porque representa um retrocesso na defesa dos direitos do trabalhador. Você exigir o sacrifício da sociedade, do povo brasileiro,
para que eles deem uma contrapartida, para que o momento socioeconômico do Brasil, financeiramente falando, em especial, seja superado, quando ainda temos aí centenas de casos sendo investigados por atos de corrupção envolvendo a administração pública, é pedir demais. É preciso fazer um senso crítico em torno disso. Ainda, segundo o procurador Cláudio Gadelha, o MPT instituiu o projeto estratégico Saúde na Saúde. A intenção é fazer um diagnóstico nas entidades públicas de saúde com os maiores índices de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. E complementou dizendo que, a partir da audiência, ele, sendo o gerente estratégico do projeto, vai inserir no contexto das investigações a condição dos condutores de ambulância. O projeto Saúde na Saúde é um manual de atuação da Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública do Ministério Público do Trabalho e está disponível nesse endereço eletrônico. No encontro, o senador Paulo Paim criticou a falta de regulamentação das infrações de trânsito cometidas por precariedade nas ambulâncias. Sabemos que os condutores da ambulância, para salvar vidas, necessitam muitas vezes dirigir em maior velocidade, até mesmo ultrapassar semáforo vermelho. Pasmem, muitas vezes têm que arcar eles com as multas quando estão no estrito cumprimento do seu dever, ou seja, salvando vidas. Se esses graves problemas já existem com as condições atuais, nos preocupa ainda mais como ficará a situação com a redução de investimentos durante os próximos 20 anos. Participaram também da audiência representantes sindicais dos condutores das ambulâncias de diversos estados, da Polícia Rodoviária Federal, autoridades públicas e outros profissionais do setor. E você vai ver após o intervalo. Contrato de trabalho temporário. Prestação de serviço destinada a atender a necessidade provisória de substituição de pessoal regular e permanente. Não saia daí. Voltamos já. O empregado da empresa contratado para trabalhar temporariamente tem direitos assegurados pela CLT. A empresa que contrata esse tipo de trabalhador tem que arcar com os encargos sociais do empregado e a remuneração pelo serviço. Esse senhor de vermelho e com a sacola cheia de presentes é o Bom Velhinho, mais conhecido como Papai Noel. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Nesta época do ano é o período que ele mais trabalha. São 6 horas por dia e 6 dias na semana. Segundo ele, mais de 500 crianças passam por aqui. E por isso ele precisa estar preparado, porque além dos presentes, é necessário ter muitas balinhas no bolso. E, claro, um caderno para anotar os pedidos de presentes da molecada. Né, Noel? Sempre tem bastante trabalho, sempre tem bastante criança para a gente abraçar e dar um docinho para ela. A gente trabalha bastantinho, né? E é bom quando trabalha bastante, né? Sinal que a criança gosta de abraçar o Papai Noel, né? Não seria para menos, né? Tanto serviço assim. O Natal está chegando. Falta menos de um mês para o dia 25 de dezembro. Falta pouquinho tempo já para o Natal mesmo aí, então a gente está pedindo para as crianças se agilizar ali e fazer a cartinha para o Papai Noel. Como o período natalino é apenas no final do ano, o serviço do Bom Velhinho se torna temporário. E é sobre isso que vamos falar agora. Temporário é aquele serviço prestado por pessoa física a uma empresa para atender à necessidade de pessoal ou a acréscimo extraordinário de serviços. E por causa das festas de fim de ano, não é só o Papai Noel que se dá bem, não. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, milhares de vagas de emprego temporário surgem nesse período. Os trabalhadores precisam ficar atentos. O fato de ser temporário não significa que tenha de ser informal, já que há uma legislação específica para esse tipo de contrato. E a lei precisa ser seguida pelas empresas e observada pelos empregados. A Lei 6.019 de 1974 impõe regras ao empregador que contrata trabalhador temporário. Entre os direitos assegurados estão remuneração compatível, limite para a jornada de trabalho, repouso semanal remunerado e registro em carteira de trabalho. Mas fique atento,
A duração do contrato de trabalho temporário, incluídas as prorrogações, não pode ultrapassar um período total de 9 meses. A lei determina que o contrato não possa exceder 3 meses. Passando desse período, tem que ser autorizado pelo Ministério do Trabalho, podendo chegar a 9 meses. Alguns dos principais direitos assegurados ao trabalhador temporário são remuneração equivalente à dos empregados de mesma categoria, sendo garantido em qualquer hipótese o recebimento do salário mínimo regional, jornada de 8 horas mais horas extras, que não podem ultrapassar de 2, com acréscimo de 50%, férias proporcionais, repouso semanal remunerado, adicional por trabalho noturno, se for o caso, indenização por dispensa sem justa causa, ou término normal do contrato correspondente a 1/12 do pagamento recebido e seguro contra acidente do trabalho. Nas ruas, algumas pessoas têm dúvidas sobre o assunto. Quando o contrato encerra, o que o trabalhador temporário recebe? Boa pergunta. Ao finalizar o contrato, o trabalhador recebe o saldo de salário, férias proporcionais do período trabalhado, 13º proporcional, tem o direito da assinatura da carteira e tem direito a sacar o FGTS do período. Eu queria saber qual a diferença entre trabalho temporário e freelancer. O freelancer hoje no Brasil não tem uma lei específica que regulamente ele. Ele é um trabalhador autônomo. Não tem os mesmos benefícios que um trabalhador regido pela CLT tem. E o Ministério Público do Trabalho atua em todo o Brasil e está de olho em empregadores que não cumprem a lei em relação ao trabalho temporário. Exemplo disso foi a condenação do supermercado Walmart em R$100 mil por irregularidades na contratação de trabalhadores temporários. Aconteceu em Porto Alegre. O supermercado, na ocasião, foi acionado pelo MPT do Rio Grande do Sul após se recusar a assinar o termo de ajuste de conduta, o TAC. O processo foi ajuizado após uma investigação que comprovou o descumprimento da Lei 6.019. Já em Minas, a empresa CNH Latim América, fabricante de máquinas e equipamentos agrícolas, foi condenada a pagar R$50 mil por dano moral coletivo. A indústria mantinha sua sede em Contagem 430 funcionários contratados por prazo determinado, o que representava 40% do total de 1.091 trabalhadores, segundo o Ministério Público do Trabalho. A prática é ilegal. E você vai ver no próximo bloco. O MPT, em Brasília, inaugurou o data center de última geração para garantir mais segurança no armazenamento de dados e ativos de rede. Fique com a gente. Leis que proíbem a fabricação e comercialização do amianto no município de São Paulo foram tema de discussão na Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília. O trabalho do Programa Nacional de Banimento do Amianto busca dar um tratamento sistematizado para a questão sob o ponto de vista de saúde ocupacional. A luta para acabar com a fabricação, uso e comercialização de produtos constituídos de amianto no Brasil é uma prioridade para o Ministério Público do Trabalho. A substância, que já foi banida em vários países do mundo, é considerada cancerígena e pode levar à morte. Nós já temos vários dados de estudos científicos que mostram os malefícios do amianto para a saúde do trabalhador, e isso tem sido aí difundido por vários países do mundo, de primeiro mundo, digamos assim, desenvolvidos, que já proibiram o amianto no seu território, a comercialização, por saber dos malefícios o que essa exposição traz para a saúde dos trabalhadores, que tem trazido aí inúmeros casos de mortes, de aparecimento de cânceres na sociedade que fica exposta. A Organização Mundial de Saúde estima que o amianto é responsável por cerca de 50% dos cânceres de origem ocupacional. Então, esse é um dado muito relevante e que nos motiva a trabalhar, no enfrentamento dessa questão. Enfrentamento que conta com uma meta audaciosa. Audaciosa, mas totalmente viável e que funciona a todo vapor. O MPT conta com um projeto específico de banimento do amianto do Brasil. O trabalho é voltado a todo o país e envolve a proteção do trabalhador, do meio ambiente e da sociedade. Os resultados já são visíveis. Nós temos conseguido resultados, sim, muito expressivos. Várias empresas onde a questão foi judicializada acabaram por firmar acordo judicial com o Ministério Público, já prevendo a saída do mercado. Uma delas no estado de Santa Catarina já saiu do mercado desde o ano de 2015.
Outras 2 empresas no estado do Paraná também já têm previsão de sair desse mercado entre 2017 e 2018. No estado de São Paulo, onde existe lei estadual vigente, né, prevendo a restrição na comercialização de produtos contendo amianto, 2 empresas permaneciam nesse mercado, ambas fizeram acordo judicial, firmaram, termo de ajustamento de conduta e devem sair do mercado agora em 2017. Então, considerando todos esses avanços, né, como eu disse, muito expressivos, nós consideramos que isso vem em benefício do trabalhador, porque quanto mais tempo nós postergamos essa decisão, né, de banir o amianto, né, mais pessoas vão estar sendo expostas e estamos postergando o pico dessas doenças, que é o que já está se verificando no momento. É importante lembrar que, por exemplo, toda a comunidade internacional, toda a comunidade europeia já baniu o amianto. E o amianto é considerado pela Organização Mundial do Comércio, pela Organização Internacional do Trabalho, pela Organização Mundial de Saúde como uma substância cancerígena e que mata as pessoas. E o Ministério Público do Trabalho, com base nesse entendimento, nessa certeza dessa nocividade do amianto, tem atuado ao longo dos anos para fazer com que as empresas que ainda utilizam o amianto no seu processo produtivo, façam o banimento dessa substância tão prejudicial à saúde. Em junho de 1995, entrou em vigor no Brasil a Lei 9.055. Ela trouxe as regras sobre a extração, industrialização, uso, comercialização e transporte do amianto e dos produtos que contenham a substância. Com o passar dos anos, os riscos do amianto se tornaram visíveis. A Organização Mundial da Saúde, em 2010, chegou a afirmar, baseada em estudos, não haver uma forma geológica do amianto que seja inofensiva à saúde humana e não existir uma maneira segura de usá-lo sem prejudicar as pessoas. Resultado, a utilização dessa substância no Brasil começou a cair. Era encontrada em mais de 200 produtos, como caixas d'água, por exemplo. Hoje, só na fibra de cimento. E tem mais. Alguns estados e municípios, cientes dos riscos, criaram leis favoráveis à proibição. No entanto, algumas dessas legislações foram questionadas e o assunto é motivo de discussão no Supremo Tribunal Federal. Seriam essas regras dos estados e municípios inconstitucionais? O que houve no Brasil é que essa lei federal, a Lei 9.055, na década de 90, havia sido concebida como uma lei proibitória do uso do amianto, terminativa do uso do amianto no Brasil. O processo legislativo levou a essa inflexão, que fez uma permissão mediante condições que, de fato, mantêm a curva de adoecimentos e mortes do amianto no Brasil. Qual foi a solução que se concebeu? A edição de leis estaduais e também de índole municipal que viessem a promover o banimento do amianto nessas unidades da federação. São leis, portanto, que avançam na proteção do cidadão, que avançam na proteção da saúde, que avançam no equilíbrio do meio ambiente. Essas legislações, portanto, de índole estadual e municipal, elas são perfeitamente compatíveis com o texto da Constituição. A Constituição, quando concebeu o direito à saúde, o direito ao meio ambiente equilibrado, ela o fez na dimensão de que sejam esses direitos mandados de otimização, ou seja, quanto mais proteção, quanto mais tutela, quanto mais avanços no nosso ordenamento jurídico, no nosso sistema jurídico, melhor, mesmo à luz da lógica da Constituição. Não é possível se conceber que uma lei federal seja um teto de proteção. Antes, ela é um piso de proteção que pode ser aprimorado e aperfeiçoado. O amianto ele já é banido em todos os países da União Europeia, em mais de 60 países mundo afora, justamente porque sabe-se que associado ao amianto há sempre uma trilha de dor, sofrimento e morte. Por essa razão, muito mais vale, à luz dos princípios da proteção e da precaução, que seja eliminado completamente o uso, a produção, a exploração do amianto no Brasil. Sem sombra de dúvidas, a liberação dessa comercialização do amianto significaria, dentre outras questões aí que estão em pauta também, não só no Supremo, mas no Congresso Nacional, significaria um retrocesso
de todo o trabalho que tem sendo desenvolvido pelo Ministério do Trabalho. Nós entendemos que isso é uma questão de saúde pública e não atinge tão somente os trabalhadores, atinge a sociedade como um todo. A exemplo das leis que proibiram no Brasil todo, aí, em vários estados, e a própria lei federal, o fumo, né, que acabou sendo também uma forma de proteção para os trabalhadores que eram expostos em bares, em restaurantes, em ambientes fechados, à exposição ao fumo que tantos males traz à saúde, como é sabido, é do conhecimento de toda a sociedade. Então, a nossa expectativa é que o Supremo venha a se debruçar sobre essa questão da competência e que, de fato, afirme que há uma competência dos estados e dos municípios para complementarmente legislar sobre saúde da sociedade. Para o Ministério Público do Trabalho, acabar com o amianto no Brasil é uma tarefa que já passou da hora de ser cumprida. O MPT entende que foram vencidos todos os argumentos que tentem afirmar o contrário. Até porque as próprias empresas que têm assumido um outro posicionamento sabem que trocar o amianto por outras substâncias é um benefício para o meio ambiente, para as pessoas e até para a economia. Isso já não é mais dúvida, não é uma dúvida pertinente. Por quê? Desde 2013 existem empresas na área de fibrocimento, que é o único mercado onde permanece a utilização do amianto, que sobrevivem sem nenhuma dificuldade utilizando fibras alternativas. As fibras alternativas, elas são viáveis, né, tecnologicamente, economicamente, tanto que há empresas que sobrevivem desse mercado. As outras que estão saindo também estão sobrevivendo nesse mercado. A própria líder de mercado já produz a fibra alternativa. Então, o amianto ele já foi utilizado em mais de 200 produtos no nosso país. Hoje, ele está confinado a um único produto, que são as telhas de fibrocimento. Todos os outros, as outras indústrias onde havia esse tipo de utilização, conseguiram superar, né, a mudança de matéria-prima. O fibrocimento, a tecnologia já está bem desenvolvida e não resta dúvida, todas as empresas que nós visitamos até o momento já têm uma linha de produção com a fibra alternativa. Então, se essa discussão ela, né, era pertinente há um tempo atrás, embora, né, nós não concordemos com ela, porque eu acho que realmente a questão da saúde ela deveria se sobrepor, né, à questão econômica, hoje nem a questão econômica mais tem lugar, tem espaço nessa discussão. Agora, o MPT em Brasília vai contar com uma sala de data center. É um espaço voltado para proteger o sistema digital da instituição. Essa infraestrutura tem o objetivo de garantir que os sistemas hospedados no data center permaneçam acessíveis, mesmo se houver falhas de conexão com a internet. A Procuradoria-Geral do Trabalho inaugurou a sala de data center na sede do órgão em Brasília. O data center da PGT ele é um data center de contingência. Então, quando o data center primário que fica em São Paulo tiver qualquer problema, a gente tem condições aqui de hospedar todos os serviços do MPT, correio eletrônico, videoconferência, sistemas Cosmos e MPT Digital. Essa é a segunda sala de data center do Ministério Público do Trabalho. Uma outra está localizada em São Paulo. Ela fica ativa, esperando, monitorando o serviço de São Paulo e ela só é ativada quando tem algum problema, automaticamente. Então, em caso de problema lá, ela passa a funcionar automaticamente sem interferência humana. É uma sala segura, tem no break, permite até 2 horas de funcionamento, mesmo sem energia elétrica. O espaço precisou ser adaptado para o armazenamento de equipamentos e computadores de última geração. A intenção é proteger o sistema digital da instituição, caso o funcionamento ofereça alguma irregularidade ou pane. O Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, foi o primeiro a entrar na sala após o lançamento. Para ele, o sistema de informática do MPT vai ficar mais seguro com esse tipo de equipamento. A informática ela traz para a gente não só a questão da segurança das informações, né? Hoje nós temos todos os nossos procedimentos são eletrônicos e a gente precisa ter segurança nessas informações. E informática, quando a gente investe, a gente deixa de investir, deixa de ter o gasto com papel, deixa de ter o gasto com material humano para trabalhar aquele papel, a gente tem agilidade. Então o ganho em material e em pessoas é muito grande. O retorno de informática é importante.
Essa segunda sala vai evitar quedas no sistema de aplicativos do Ministério Público do Trabalho. Em caso de erro em qualquer aplicativo da casa, o primeiro data center em São Paulo será acionado para resolver o problema. Se este falhar, a segunda unidade será avisada e o problema solucionado. Com a inauguração deste data center, a gente ganha algo que é muito importante, que é a redundância nas informações. O nosso sistema a gente tem a garantia de que não vai haver uma paralisação dos sistemas. Se a gente tem apenas um data center, havendo um problema no data center, para o Ministério Público. Agora não mais. Agora nós temos o que nós podemos chamar de um data center redundante. Parou um, tem o outro. O Trabalho Legal vai ficando por aqui, mas antes eu lembro que a sua sugestão é sempre muito importante para nós. Nosso contato é trabalholegal.pautas@gmail.com. Já as informações sobre o Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Basta acessar o nosso portal www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Nos encontramos na semana que vem.